E aí, querido vestibulando, vestibulanda, tudo bem? Eu sou a Gabi do blog Estrangeira, eu passei no vestibular 3 vezes e nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo sobre o meu método de estudo e como eu me preparei para as provas. Eu já começo avisando que esse vídeo não é um vídeo para te vender nada, não quero te vender cronograma, curso meu, nem fazer propaganda de nenhuma plataforma de cursinho, nada é publi, nada foi pago, tudo é realmente a minha experiência e as minhas técnicas para quem sabe você também conseguir passar no vestibular no próximo ano. Então deixa eu me apresentar, eu sou a Gabi, hoje eu tenho 29 anos, eu passei 2 vezes na FUVEST e 1 vez no vestibular para a faculdade pública em Barcelona, lá na Espanha. Então a primeira vez que eu passei na FUVEST foi em 2010, direto do 3º colegial, eu fazia o colegial de manhã e um reforço no próprio colégio à tarde e passei para o curso de audiovisual. Que eu fiz, cursei e terminei. Eu sou graduada em audiovisual, por isso estou aqui fazendo esses vídeos no YouTube pra vocês. A segunda vez foi em 2018, lá na Espanha, que eu tava morando lá, e eu prestei o vestibular para enfermagem, um vestibular totalmente diferente do brasileiro. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu vou deixar aqui pra você assistir depois, se você tiver curiosidade, porque é bem diferente. Fiz um cursinho lá durante a tarde e passei também, mas a gente resolveu voltar para o Brasil com a pandemia, com a crise, então eu tive que trancar a faculdade lá, que eu já tinha feito um ano inteiro, e cheguei no Brasil e falei, caramba, vou ter que começar do zero de novo, então vou eu para a saga do vestibular mais uma vez. Me preparei e prestei o vestibular no comecinho desse ano, né, porque eles mudaram as datas por causa da pandemia. A lista de aprovados saiu agora e eu fui aprovada na FUVEST para estudar na USP. O meu curso é obstetrícia, então pela 3ª vez ver meu nome de aprovada ali, fiquei muito feliz. Eu queria fazer esse vídeo pra vocês porque tem muitos vídeos aqui no YouTube, né, da galera falando dos métodos e tal, mas eu senti que a minha história era um pouco diferente porque eu tenho quase 30 anos e eu trabalho, então eu tinha que, né, ao mesmo tempo fazer com que desse certo nos meus horários o trabalho, minha vida pessoal e os estudos. Eu não tinha tantas horas para estudar como uma pessoa que só estuda. E eu vejo muitas pessoas na mesma situação, sejam elas mais velhas, né, já 30, 40, 50 anos, ou sejam mesmo pessoas mais jovens, mas que têm que trabalhar. Então eu espero que você goste desse vídeo. Então eu vou focar nessa última vez que eu passei no vestibular agora, que é bem recente, em 2021. Eu estudei em casa sozinha aqui com a pandemia, e eu resolvi comprar uma plataforma de estudos online, né, que você faz uma assinatura e você tem lá as aulas de todos os professores, em PDF, em vídeos. Quando eu comecei a pesquisar, eu não fazia ideia de que existiam tantas, para começar, realmente existem. E eu tava meio apertada de grana e eu fiquei ali entre as mais baratas. Dei uma lida na internet, Reclame Aqui, ali os reviews da galera e optei pelo Estratégia Vestibulares. Ainda peguei uma promoção de Black Friday, já era barato, e aí a mensalidade ficou R$45. Aí eu comprei meio assim com o pé atrás, né, porque eu falei, pô, tá muito barato. Quando eu entrei eu me surpreendi, realmente acho que vale a pena. Tem lá todas as matérias específicas para a FUVEST, no meu caso eu escolhi o curso da FUVEST, mas eles também têm Enem, Unicamp, enfim, tem várias faculdades. Tem as aulas em PDF, as aulas em vídeo de cada módulo, muito exercício e ainda tem correção de redação incluída e limitada no preço. Então assim, eu fiquei surpresa com esse preço e realmente é legal, viu? Não é publi, eles não me pagaram nada pra fazer isso, bem que poderiam, mas fique sabendo que foi legal pra mim. Então a primeira coisa que é muito importante quando você decidir prestar um vestibular, seja ele qual for, é você focar os seus estudos e o seu treino no tipo de prova específico daquele vestibular. Então se o seu objetivo é a FUVEST, você tem que treinar conteúdo e exercícios da FUVEST. Se o seu objetivo é o Enem, você tem que focar mais no Enem. Se é a Unicamp, se é qualquer outra faculdade de vestibular específico, você tem que focar nesse. É lógico que você vai fazer exercício de outros, né? Porque nem sempre daquela matéria tem muito exercício da mesma faculdade para você testar. Mas o vestibular é uma maratona e o vestibular é você saber fazer a prova. Claro que você tem que saber o conteúdo, mas você tem que saber fazer a prova. Se você só estuda teoria e não faz nenhum exercício, na hora da prova você vai ser pego de surpresa, você não vai entender nada. Então é importante você focar bem naquele vestibular. A primeira coisa que eu fiz depois que eu paguei lá a mensalidade na plataforma
foi entrar na plataforma, olhar todas as matérias que tinha e montar um cronograma que fizesse sentido para minha vida. Vocês vão ver na internet que tem vários Instagrams de estudo, né, Studigrams, e sites que te vendem um cronograma pronto. Então, cronograma FUVEST, que tem todos os itens que caem, todas as provas, e eles fazem lá um cronograma, um calendário para você. Isso eu acho que não funciona. Porque a sua realidade é totalmente diferente da minha, que é totalmente diferente da pessoa do lado, que é totalmente diferente da pessoa que criou esse calendário, que criou esse cronograma. Só você sabe quantas horas por dia você tem, só você sabe quais matérias você precisa estudar mais ou menos. Não adianta você pegar um cronograma feito. Olha o avião. Então aí no primeiro dia você vai gastar, sei lá, 1 hora, talvez 2 horas olhando, pensando, vendo como que são seus dias, quais são seus horários para montar esse cronograma, mas isso é muito importante, porque é seguindo esse cronograma que você vai conseguir otimizar melhor o tempo. Eu vou mostrar para vocês como ficou o meu. Então esse aqui era o meu cronograma que eu fiz baseado na plataforma que eu assinei do Estratégia Vestibulares. Aqui tá o estudo dia a dia, né? Eu percebi que eu só ia conseguir fazer 2 matérias por dia. Então eu separei segunda literatura e biologia, terça gramática e química e assim por diante, até fechar. Fim de semana eu deixei para redação e simulado. É muito importante fazer muita redação, então isso aqui é importante. E aí aqui eu vim passando para esse papel todos os temas que tinha lá na plataforma dentro de cada matéria, né? Então, por exemplo, gramática tinha todas essas aulas, geografia tinha todas essas aulas. Cada vez que eu fazia uma aula, eu vinha riscando e grifando para saber que eu tinha feito já. Aí você vai olhar essa folha e vai falar, nossa, Gabi, você humilhou, olha, tá tudo bonitinho, riscadinho. É mais ou menos, meu amor. Você vai ver aqui que matemática e física não deu, não rolou, eu desisti, porque senão eu não ia conseguir estudar as outras coisas que eu tinha mais facilidade. Não sei se é a melhor coisa, mas foi a minha tática. E aí, quando eu passei para a segunda fase, eu botei aqui embaixo o planejamento para a segunda fase, que ele é diferente, porque é menos matérias. E eu só tinha 6 semanas. Então, eu botei... Em cada semana, eu ia fazer o simulado da segunda fase de um ano da FUVEST, do 2015 até chegar aqui no 2020, que era o mais próximo. E eu separei minha semana também com as matérias que ia ter na segunda fase. 2 dias para redação, porque é muito importante fazer muita redação para treinar. E lá no Estratégia, eles corrigiam minhas redações. Aí eu distribuí o resto, português, matemática, biologia, história, química, gramática e literatura e fim de semana atualidades. Não está aqui nesse cronograma, mas eu também fazia aulas de história extra de terça e quinta, por isso são dias que eu não tenho mais coisa, porque eu sabia que eu ia ter as aulas no fim do dia. Você tem que saber também que esse cronograma deve ser flexível, porque a gente planeja um monte de coisa e é normal que a vida venha nos atropelando como um rolo compressor e tudo que a gente planejou saia diferente. Se ele não for flexível, você vai ficar muito frustrado por não estar conseguindo fazer tudo que você tinha planejado, né? Então, óbvio, ele tem que ser realista. Se você tem 2 horas por dia para estudar, se você tem 1 hora, é o que você tem. Tudo bem, vamos planejar em cima disso. Se você tem 6 horas, 8 horas por dia para estudar, você vai fazer esse planejamento assim. Mas se de repente eu trabalho como produtora audiovisual e o meu trabalho é muito instável, tinha semanas que eu tinha muito trabalho e não conseguia sentar para estudar, e tinha semanas ou meses que eu estava super tranquilo e estudava muito mais horas. Então cada semana eu ia atualizando ali aquele cronograma. Pô, eu tinha planejado estudar 3 temas de história essa semana, não vai dar, não vou estudar nenhum, então vou ter que passar para depois. E aí entra uma outra coisa que muita gente é meio polêmico, mas eu acho que a gente tem que ser prático quando a gente está falando de vestibular. Pode ser que você comece a estudar e veja que você não vai ter tempo nos seus meses de estudo de fazer tudo o que está na plataforma de todas as matérias. Eu comecei a estudar em junho, o vestibular foi em janeiro, então eu tive 7 meses e meio para estudar tudo. Não dava, no começo eu queria também, falei, não, separei direitinho, quantas horas de cada matéria, não dá. Então, você tem que usar a estratégia, a palavra é essa, uma estratégia na hora de eliminar matérias para estudar. Então, por exemplo, física para mim. Física eu tenho muita dificuldade. Eu precisava de muitas horas para entender uma coisa básica de física. E para o meu curso eu só tinha física na primeira fase. São 10 questões das 90 da FUVEST? São. É importante? É. Mas na minha realidade, eu preferi, dali depois de 1 mês e meio de estudos, eu vi que não ia dar e eu eliminei física da minha vida. Falei, eu vou focar nas outras para tentar gabaritar biologia, história, geografia, que foi o que eu fiz, e outras que eu posso aprender mais rápido, tipo química, que é exatas, mas eu tenho mais facilidade, português, do que ficar batendo cabeça com física para no fim acertar 1 ou
2 questões, não vale a pena, entendeu? Então a gente tem que deixar de ser cabeça dura e fazer um planejamento que funcione pra você. Tá gostando das dicas vestibulando? Deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal. E aí, se você tá me perguntando, mas Gabi, quantas horas por dia você estudava? Varia muito, como eu falei, meu trabalho é meio doido. Tinha dias que eu conseguia estudar uma tarde inteira, 4, 5 horas, rendia bastante. Tinha dias que eu tava muito cansada de fazer gravação no dia anterior, ou numa semana muito louca, eu sentava e estudava 1h30, 2. Teve dias que eu não estudei nada. Teve semanas que você não estudou? Teve semanas inteiras com muita gravação que eu não estudei nada. E teve outras semanas super tranquilas, tipo na época do Natal, depois que passou o Natal e o Ano Novo, que eu fiquei ali quase um mês sem trabalho, que eu falei, não, agora eu preciso estudar muito mais pra correr atrás. Então teve dia que eu estudei 7 horas, assim, fazendo pausas. Varia muito. E aí você tem que descobrir qual que é o melhor método pra você aprender. Não existe um método único. Assim, né? Às vezes você vê na internet, tem muita coisa. Método rápido pra todo mundo aprender matemática. Não existe. Cada cérebro funciona de um jeito. Nesses primeiros dias ou semanas do estudo, eu aconselho você a ir testando. Então, no primeiro dia, numa aula, sei lá, de história, por exemplo, você só escuta a aula em vídeo, sem ler o PDF. E aí você vai fazer o exercício daquela aula e vai ver se você foi bem ou mal. Na próxima aula de história, né, vamos comparar matérias iguais, senão você não consegue fazer comparação. Na próxima aula de história, outro tema, você vai fazer diferente. Você vai ler o PDF e anotar os pontos mais importantes. Faz os exercícios e vê se você foi melhor ou pior. E você tem que ir testando estratégias diferentes para descobrir. Para mim, só funciona escrever. Eu só aprendo se eu escrever com o meu próprio punho. Digitar não funciona. Então, o que eu fazia? Eu lia as aulas em PDF, que eles têm lá na plataforma. Enquanto eu ia lendo, eu já ia fazendo resumo, grifando as partes mais importantes do meu resumo à mão, fazendo uns esqueminhas. Chegava no fim do PDF e fazia os exercícios da aula, que quase todos são testes de vestibulares mesmo, focado na FUVEST, que era o meu caso. Eu não assisti quase nenhuma aula da plataforma, porque eu não sou de ouvido, eu sou visual e de escrever. Não me fazia falta. Eu assisti uma outra aula de matemática, que eu tenho muita dificuldade, eu precisava do professor explicando. E depois, para a segunda fase, eu assisti as aulas dos resumos dos livros, das obras literárias, que eu achei que também era bom para, né, refrescar. Mas o meu método é assim, fazendo resumo, ponto por ponto. E agora vem uma dica muito, muito importante, de verdade. Leia os livros, leia as obras literárias obrigatórias do seu vestibular. Não são as mesmas obras literárias que caem na FUVEST, que caem na Unicamp, que caem no ITA, que caem na UNB. E o Enem, não tem uma lista obrigatória, né? Já ajuda, mas se o seu vestibular tem uma lista obrigatória, leia os livros. Coloque a leitura dos livros no seu cronograma. Veja aí, da FUVEST no meu ano foram 9 livros. Eu olhei cada livro, peguei todos, versão digital, baixei pro Kindle, olhei quantas páginas tinha cada um. Tem os maiores, os menores, e pensei ali, nesses 7 meses, como que eu vou me organizar para ler esses 9 livros? E eu li os 9 livros inteiros. Significa que teve semana que eu estudei menos história ou menos geografia para ler os livros? Sim. Só que os livros, assim, gente, leia de verdade. Os resumos das plataformas, ou tem resumo grátis no YouTube, tem podcast com resumo, eles são bons para te lembrar do livro e te falar algumas coisas de contexto, do autor, do movimento literário, que são importantes. Mas ainda que você escute 3 vezes o podcast do livro, não é igual você ter lido a história. E os vestibulares cobram leitura, especialmente as segundas fases. A segunda fase da FUVEST é toda escrita. Caiu 3 perguntas de 3 livros no meu ano na segunda fase. As 3 só respondeu quem leu. Por melhor que fosse o resumo, se você não tinha lido, você não tinha condição de responder. E é muito mais fácil você conseguir responder esse tipo de questão do que aprender uma matéria do zero mais difícil, sei lá, uma coisa de química. Então, assim, é uma coisa que é mais tranquilo para você fazer. Eu sei que algumas leituras são muito chatas, né? Alguns clássicos são difíceis. Eu tive dificuldade com algumas coisas. Mas leia, você não vai se arrepender. Uma outra dica para as matérias de exatas ou biologia, que também tem muita fórmula, é você fazer uma lista de fórmulas, as fórmulas mais importantes, sem falar muito de conteúdo, só as fórmulas assim, ó. Tá vendo?
e colar na parede do seu quarto. E todo dia de manhã você dá uma lida, tá vendo? Aqui são conceitos básicos de biologia e as fórmulas. Eram 3 folhas que ficavam do lado da minha cama e todo dia de manhã eu voltava e lia. Ajuda muito a decorar a fórmula. E outra coisa também polêmica, eu vejo muita gente assim que é de cursinho, né, que vende esses cursinhos online, falando que o exercício é mais importante que a teoria, que você tem que fazer 1 milhão de exercícios, teste, simulado, e que você vai aprender mais do que a teoria. Eu discordo, eu acho que as duas coisas para o vestibular têm importância igual. Você precisa sim aprender teoria, ler os textos, fazer seu resumo ou escutar a aula, assimilar a teoria e fazer os exercícios todos dessa teoria e de outras, né? Fazer os simulados que misturam tudo, é claro que você tem que fazer. Mas assim, a teoria é importante, especialmente na segunda fase. Vamos lá, você não quer passar só da primeira fase, você quer passar na segunda também. E a segunda é toda escrita. Ali o cara testa, o corretor testa se você sabe teoria ou se você só aprendeu a responder questão teste. Mas é claro que fazer simulados é muito importante, porque como eu falei lá no começo, você tem que aprender a fazer aquela prova específica, né? Então nesses 7 meses eu fiz 7 simulados da primeira fase, 1 por mês. Não é muito, vocês vão ver que quem faz cursinho presencial ou uma galera que não trabalha, só estuda, tem um pouco mais de tempo, faz muito mais. Tem gente que faz um simulado por semana. Eu não tinha essa condição. 1 por mês pra mim já foi difícil, porque são muitas horas que você fica ali fazendo o simulado de 90 questões. Mas tem que fazer, você tem que se acostumar com a prova, se acostumar com o tipo de perguntas, se acostumar com as pegadinhas que tem, que cada banca tem pegadinhas diferentes. Se acostumar com tantas horas você vai ficar sentada naquela mesma posição, fazendo, pensando, se acostumar a beber água e comer alguma coisa enquanto você está fazendo o simulado. E aqui é um gancho para uma outra dica que está, né, ainda dentro do tema simulado, que é uma coisa muito importante de você fazer. Tente criar as condições mais parecidas possíveis com o que vai ser o dia da sua prova mesmo. Então eu recomendo que você imprima o simulado, né? No site da FUVEST, por exemplo, tem todas as provas dos anos anteriores. A maioria das faculdades disponibilizam as provas anteriores para você fazer. Então você imprime, porque no dia vai ser em papel, não vai ser no computador, é diferente. Imprime, deixa sua garrafinha de água, seus lanchinhos que vão ser parecidos com o que você vai levar no dia. Se tiver alguma condição diferente, reproduza. No meu ano, eu fiz em plena pandemia de coronavírus. Então eu fazia os simulados de máscara, aqui dentro de casa. Era horrível. Nos primeiros, eu ficava com dor de cabeça, eu passava mal, falava, não dá, tá me dando aflição. Porque eu nunca tinha ficado 4 horas sentada fazendo uma prova de máscara. Mas ainda bem que eu fiz isso, porque senão eu ia ter tanta aflição e passar mal no dia da prova. Quando eu cheguei lá, 7 simulados depois, eu não vou mentir, não foi a coisa mais confortável do mundo. A máscara incomoda, mas eu já estava acostumada. E também é importante você cronometrar o seu tempo de prova enquanto você faz os simulados, porque lá na hora é muito rígido. A FUVEST, a primeira fase, por exemplo, são 5 horas para fazer as 90 questões, passar para o gabarito e entregar tudo. Se você não terminou e passou 1 minuto, o cara não vai esperar e não vai te deixar terminar de preencher. Esse treinamento de tempo também é a parte da estratégia. Tá, tudo bem, eu foquei mais na primeira fase agora, mas e a segunda fase, né? Eu vejo pouca gente falando disso. E ela é mais difícil que a primeira fase. Vão ter faculdades que a segunda fase também é teste, e vão ter faculdades que a segunda fase é escrita, né? Isso vai variar, mas normalmente é mais difícil a segunda que a primeira, independente do tipo de prova. E você tem muito menos tempo para se preparar. Você faz a primeira fase e tudo bem, sai o gabarito oficial, você consegue descobrir a sua nota mais ou menos no mesmo dia. Mas a lista oficial de aprovados só sai dali uns 20 dias. E aí você tem menos de 1 mês para a segunda fase. Então você fica às vezes o ano inteiro se preparando para a primeira fase e você tem 1 mês para estudar para a segunda fase. O que você faz? Bom, não sei o que você vai fazer, mas o que eu fiz? Eu resolvi focar em simulado de segunda fase. Então eu pegava os resumos que já estavam prontos da teoria que eu estudei antes, dava uma lida, falava, então hoje é o dia de estudar história. Então eu vou dar uma lida nas primeiras páginas do meu resumo, nos primeiros temas, mas eu já vou pegar a prova de história de, sei lá, 2015 inteira e vou fazer nesse dia. Eu fazia, respondia, cronometrava, olhava o espaço que você tem para fazer, porque você também tem que treinar o espaço, a letra não pode ser muito grande, senão você não consegue responder. E no site da própria FUVEST, da FUVEST não, olha lá, mentira.
E aí alguns sites de cursinho, tipo do Objetivo, eles têm, para cada ano na segunda fase, eles soltam as respostas oficiais dos professores deles. Então eu vinha comparando. Putz, errei aqui, marcava em vermelho, escrevia o que eu tinha errado. Ah, acertei isso aqui, mas a resposta do cara tá mais completa, ou ele foi por outro caminho. Eu ia anotando. Não ia dar tempo de eu fazer o segundo resumo daquela teoria em um mês, é impossível. Então, para a segunda fase, eu realmente foquei em exercícios. Só que é um jeito muito bom de você revisar. Vem uma pergunta sobre, sei lá, química orgânica, por exemplo, fenóis. Eu não lembro. Eu tento fazer, eu não lembro. Quando eu vejo a resposta oficial, eu entendo a resposta oficial, copio lá na minha folha e volto para o meu resumo só naquela parte de fenóis para ver, caramba, pronto, eu já estudei. Então, nessas 5 semanas que eu tive da primeira fase para a segunda, deu quase 6 semanas, eu fiz 5 simulados completos de segunda fase. Então, todas as provas de 2016, 17, 18, 19, 20. Né, das matérias que caíam na minha segunda fase, que no meu caso era História, Biologia, Química e Matemática. Não fiz as outras, porque não faz sentido, né? Então aí, estratégia. Gente, olha só, de segunda fase eu fiz todas essas provas, é muita coisa. Eu fiz todas as provas da FUVEST, que eu imprimi no próprio site, que é esse modelinho aqui, ó. Se vocês olharem dentro, tá tudo respondido. E tá vendo? Quando eu erro, eu botava aqui em vermelho a resposta certa. Aqui eu acertei bem, mas eu errei esse. E eu também fiz as provas da Unicamp, porque é um pouco diferente, mas tem muito conteúdo em comum. Então, eu pegava a prova comentada de Química, que eles colocam os resultados oficiais, e lia, e grifava. Não só de Química, né? De todas. É que essa aqui que eu tô mostrando é Química. Isso me ajudou muito na segunda fase. E eu também fiz uma coisa que não estava nos meus planos iniciais, mas quando eu comecei a estudar, eu percebi que eu ia ter que ser muito boa em pelo menos uma matéria, assim, do tipo gabaritar, porque eu era muito ruim em uma dessas 4. Eu sou muito ruim em matemática. Eu não lembro matemática básica, eu tenho muita dificuldade para aprender. E o nível de matemática na FUVEST segunda fase é bizarro, assim, muito alto. Então eu vi que matemática eu ia mal de qualquer jeito. Então, ou eu iria muito bem em pelo menos uma matéria, idealmente 2, ou eu não teria chance. Biologia eu me garantia, porque eu fiz um ano da faculdade de enfermagem lá na Espanha, lembra? Então, biologia eu revisei muito, me parecia muito fácil as coisas de biologia. Então, biologia eu tinha... Ali estava bem com autoestima em biologia. Mas eu achava que eu ainda precisava de mais uma matéria que eu fosse muito bem para garantir que essa 0 em matemática que eu ia tirar não ia me fuder. E aí eu olhei, bom, as outras 2 que sobraram, História e Química. Eu gosto das 2, mas a que eu gosto mais é a História. E aí deu uma super sorte de eu ver nas redes sociais que um cara que foi meu professor de História no cursinho, no colégio, há 12 anos, estava oferecendo um curso com uma turma muito pequenininha, específico para a segunda fase da FUVEST. Gente, é isso, tem que ser específico, por um preço super acessível. O nome dele é Cláudio Reco. Eu vou deixar a rede social, o Instagram dele aqui embaixo, porque eu acho que vale a pena. E aí foram 5 semanas que a gente ficou falando de história, resolvendo questão. Ele mandava um monte de pergunta extra dissertativa, eu respondia. Ele vinha fazendo feedback de cada uma das minhas respostas. Então eu me senti muito preparada para a prova de história. E no dia da prova, a prova de história estava muito difícil mesmo. Se eu não tivesse me preparado com ele, assim, talvez eu não tivesse conseguido responder nada. Foi nesse nível. E eu tenho certeza que isso ajudou eu passar, porque realmente matemática, como eu posso garantir para vocês que o que eu tirei foi um 0. E por último, uma coisa muito importante na minha preparação, e que eu acho que é importante na preparação de todo mundo, é separar um tempinho do seu dia para exercício físico ou algum tipo de exercício de respiração e meditação. Então todos os dias eu fazia yoga pelo canal do YouTube da Pri Leite, que é grátis. Além do dela, tem vários canais grátis. Que é um exercício físico pela manhã, mas também tem exercício de respiração. Ela me ensinou numa das aulas a fazer o Nadi Sodhana, que é uma respiração alternada que ajuda muito com o foco, a clarear o cérebro. Então quando eu estava muito cansada de estudar, eu fazia respiração e melhorava. Um pouco de meditação para tentar ficar calmo. Esse tipo de coisa, você pode falar, ai, olha a minha vida, eu trabalho 8 horas, eu tenho 2 horas por dia para estudar, eu preciso limpar a minha casa, eu preciso dormir, eu não tenho 15 minutos. Só que esses 15 minutos, às vezes 10 minutos para você sentar e respirar e fazer uma meditação, ou fazer um exercício bem rapidinho para liberar, são 10 minutos que vão causar muito impacto no seu rendimento do vestibular e na sua vida pessoal para você não enlouquecer.
Então assim, o tempo que você tiver, separe para um exercício físico e para um pouquinho de ou meditação, ou espairecer a cabeça, fazer alguma coisa que você gosta, que você não use a lógica. Isso é importante. Se você puder, eu também recomendo que você faça terapia. Eu estou fiz uma vez por semana durante o tempo do vestibular e achei que foi importantíssima essa 1 hora que eu perdia, mas que na verdade eu ganhava. Porque ela, a minha psicóloga, ela me ajudou muito com todo o estresse do vestibular. Com os dias que você acha que você não vai conseguir, os momentos que você fica com a autoestima no chão, quando você tá muito cansado e quer jogar tudo pro alto. Ela me ajudava a ir percorrendo os caminhos da minha mente para ficar mais calma e lidar melhor com essa prova. A terapia também te prepara melhor caso você não passe, te prepara melhor para aceitar algumas dificuldades. Eu vou deixar aqui embaixo o cupom de desconto do Zen Club, que é o site por onde eu faço a terapia. Se você clicar por esse link, você vai ter R$50 de desconto na primeira sessão. É um site bem legal, que tem centenas de psicólogos. Você pesquisa pelo tipo de linha de psicologia, pelo preço, são preços muito acessíveis, começando em R$60. Então, se você tiver a oportunidade, vale a pena, online. Também saiba que nas faculdades de psicologia das universidades públicas, eles também oferecem atendimento gratuito psicológico. Então, de repente, se você tem perto aí uma universidade, você pode ir atrás disso, vale a pena. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que você esteja animado para estudar. Saiba que mesmo que você tenha poucas horas por dia, que você trabalhe, que você tenha filhos, que a sua vida seja louca, você vai fazer o melhor que você puder. A gente faz o que é possível e tudo bem se não der para fazer aquele cronograma maluco ou estudar tanto quanto outras pessoas estudam. Não se compare, vai na tua, e eu espero de verdade que no próximo vestibular você seja aprovado e veja o seu nome na lista de aprovados, como eu acabei de ver o meu, que é muito legal. Eu tô muito feliz. Eu vou fazer mais um vídeo focado nas dicas pro dia da prova. Como fazer a tática de prova pra você naquela hora ir bem. Eu ia fazer tudo nesse vídeo, mas como vocês podem ver já ficou muito grande. Então se você quer ver, clica aqui no cartãozinho, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau!